Boa tarde a todos. Desculpem o atraso do começo da disciplina. Queria me apresentar. Eu sou a professora Cláudia Mermelstein, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, e eu estou organizando essa disciplina de Fronteiras da Biologia e da Medicina, junto com o professor Manuel Luiz Costa, também do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, e nós dois também fazemos parte do Cenabio, Centro Nacional de Biologia Estrutural da UFRJ. E somos titulares de cátedras do Colégio Brasileiro, da UFRJ, e nós, nessa disciplina, ela, na verdade, vai falar de futuros e de futuros na biologia e na medicina em alguns aspectos. Mas antes de entrar no calendário da disciplina e entrar em alguns detalhes, eu vou passar um pouquinho os slides para vocês terem uma ideia de algumas das iniciativas que nós já tivemos. Se puder, quer que eu passe, Manuel? Você passa. Então, eu imagino que vocês. Primeira pergunta é se vocês estão me ouvindo bem e vendo a apresentação. Se vocês puderem, alguém confirmar no chat que está tudo certinho, eu agradeço. Só para ter certeza. Boa tarde, Bruno, Davi, Ana. Sim, perfeito. Então, bem-vindos. Fico feliz de vocês terem se inscrito nessa disciplina e a gente espera que a disciplina seja proveitosa para vocês. É muito importante comentar que vocês podem interromper fazendo comentários e perguntas no chat a qualquer momento que a gente vai ver e tentar responder assim que possível. É bem importante essa interação. Então, eu queria comentar com vocês que a gente já participou de duas cátedras aqui no Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ. Uma primeira cátedra que o Manuel organizou e eu ajudei ele foi a Cátedra Carlos Chagas Filho, de Fronteiras da Biologia e da Medicina. Foi oferecida em 2022, durante a pandemia, foi completamente remota, e a partir dela, inclusive, é que vários produtos surgiram, e essa disciplina é fruto dessa cátedra inicial. Então, essa cátedra tem uma página na internet com informações para quem quiser, e vocês podem ver o QR Code que está na tela, ele direciona a cátedra. Na página da internet tem registro de todas as conferências da cátedra, que envolveram temas variados, como vocês veem, de microbiota, evolução, viroses, vários temas ligados à biologia e medicina. Nessa cátedra, na verdade, ela foi feita em homenagem ao professor Carlos Chagas Filho, que foi nosso orientador, tanto meu quanto do professor Manuel, no mestrado e no doutorado no Instituto de Biofísica da UFRJ, e o currículo dele é um currículo muito extenso, não teria nem tempo aqui de falar todos os efeitos na carreira dele. Foi professor titular da UFRJ e participou da criação do CNPq e foi presidente da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano. Enfim, é um currículo muito interessante. Quem quiser mais informações, a gente também pode passar depois. Depois da cátedra, o que nós fizemos foi uma iniciativa de pegar as gravações de todas as palestras e fizemos transcrições das palestras que deram origem a um livro dessa cátedra. Esse livro está à disposição tanto no site, o PDF, quanto a gente tem ainda exemplares físicos do livro, e é a reprodução das cátedras que foram feitas por transcrições de alunos da Faculdade de Medicina da UFRJ, num trabalho muito interessante. Além do livro, nós também temos uma iniciativa que é a organização de um cineclube de medicina chamado Medicine, que acontece aqui no Flamengo, na sede do CBAE, uma sexta-feira por mês. Vários filmes já foram passados, já são 2 anos de atividades do Medicine, e a gente já tem a frequência de vários alunos. Na última sessão, nós tivemos um número muito grande de alunos participando, foram mais de 70 de diferentes cursos da UFRJ e de fora da UFRJ. No final, tem sempre um debate muito rico. Então, quem não conhece, conhece, ou quem não veio ainda, está convidado a vir aqui pessoalmente. Além do Medicine, dessa primeira cátedra, nós nos envolvemos também numa segunda cátedra do CBAE,
que é a Cátedra Fernando de Souza Barros, Imagens dos Mundos Reais e Imaginários, e também dessa cátedra resultou um livro, que foi da transcrição das conferências. No caso dessa cátedra, ela foi coordenada pelo catedrático professor Adalberto Vieira, do Instituto de Biofísica e do Senabio, e foi em homenagem ao professor Fernando de Souza Barros, professor emérito da UFRJ, e teve um papel muito importante na pesquisa em física na UFRJ, no Brasil e em nível internacional também. Essa cátedra ela foi muito interessante porque ela resultou em um livro e uma exposição de imagens. Como vocês viram pelo nome, é uma cátedra de imagens. Então, a gente fez uma exposição, um catálogo da exposição, com imagens que vão de imagens de biologia, da medicina, imagens da música, da pintura, dos mais variados campos. Então, foram 3 produtos: as palestras em 2022, a exposição em 2023 e o livro em 2024. Esse livro também existe, já foi publicado e teve o lançamento na semana passada. E quem quiser mais informações sobre a aquisição do livro, por favor, entre em contato comigo e com o Manuel depois. É, além disso, eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa muito importante, que é a presença aqui nessa disciplina. Quem for do Rio de Janeiro e tiver condições de vir presencialmente, seria muito bom. Que o CBAE fica no Flamengo, é num prédio histórico muito bonito da UFRJ. Nós vamos estar aqui, eu, o Manel e a diretora do CBAE, professora Ana Célia Castro, que está aqui hoje, e seria muito bom conversar e interagir pessoalmente com vocês, é lógico, quem puder. Aí a gente faz híbrido, quem não puder faz somente online, tá? Agora a gente vai passar para a aula de hoje, que vai ser dada pelo professor Manuel, e nessa disciplina, acho que está só carregando, a disciplina vai acontecer todas as terças-feiras, de 4 às 6, como a gente falou, e o programa da disciplina ele vai ser um programa que a gente selecionou alguns professores que se prontificaram a participar. A programação está agora exposta aí. Depois eu mando para vocês, que eu estou com o contato de todos, eu posso mandar essa programação. Então, vocês vão ter uma primeira aula hoje com o Manuel sobre fronteiras da biologia e da medicina. É uma introdução ao curso. Depois vocês vão ter uma aula com a professora Thaís Casai sobre medicina de precisão na cardiologia. Depois, com a doutora Geise Gomes, sobre a biologia do desenvolvimento e suas aplicações, com o professor emérito Adalberto Vieira, sobre ética e conflitos na ciência, com a doutora Paloma Vieira, sobre toxoplasmose e suas implicações na saúde pública, com a doutora e professora Andréia Dapuan, sobre arboviroses, comigo, sobre modelos experimentais na pesquisa biomédica, e, por fim, com o Dr. Arnon Jurberg, sobre medicina do futuro, edição gênica, inteligência artificial, imunoterapia e bioimpressão. Então, à medida que as aulas forem passando, a gente também passa materiais para vocês, para quem quiser algum material extra, e para a gente não me delongar muito, e a gente pode agora passar para o professor Manuel para ter início a primeira aula, que vai ser introdutória. Uma última coisa que eu queria falar é que a gente viu pelas inscrições que tem 26 inscritos na disciplina e de áreas muito diversas. Então, tem pessoas da economia, da biologia, da enfermagem, e dessa maneira nós vamos tentar fazer sempre as aulas começando de uma maneira muito geral, bem básica, indo até um mais complexo que a gente tiver condições. Então, a gente espera que seja proveitoso para vocês e façam perguntas, como eu disse antes, a todo momento que precisarem. Tá? Muito obrigado por vocês terem se inscritos, e agora eu passo para o Manuel a palavra. Tem um delayzinho lá. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês. E meu objetivo aqui é lidar com essa questão da diversidade de pessoas que estão ouvindo o curso.
Então, quando a gente monta um curso, é sempre uma questão qual é o objetivo, até onde que a gente quer chegar. Então, dentro de um programa de futuros, a gente tem uma disciplina que está dentro desse título relacionado à cátedra de fronteiras entre biologia e medicina. Então, a minha ideia e a ideia da lista de conferências que a Cláudia montou é de dar um painel do que está na fronteira do futuro, né? O futuro é a fronteira do presente. Então, o que está na fronteira do conhecimento entre biologia e medicina e o que vai acontecer no futuro. E a gente tem um primeiro problema é que a gente escolheu para tema da cátedra, para tema da apresentação, essa fronteira é uma frase ambígua, porque ela está falando de fronteiras do futuro, mas também da fronteira entre a biologia e a medicina. Então, o que quer dizer isso, né? Então, de que maneira que a biologia se relaciona com a medicina? A gente pode pensar que são objetivos diferentes, a biologia como estudo das ciências biológicas, estudo da vida, de uma maneira geral, e a medicina como uma tentativa de buscar a saúde do ser humano. É uma tecnologia no sentido de que é uma aplicação, ela tem um objetivo. Enquanto que a ciência é uma pergunta, a ciência básica da biologia é uma pergunta, como é a natureza? E é claro que essas perguntas estão intricadas, estão ligadas, mas e muitos produtos perigosos foram gerados por essa busca do conhecimento pelo conhecimento. Obviamente, a medicina se baseia, né, no mundo, numa produção de conhecimentos básicos, né? Mas basta a gente pensar em como é que é a história da ciência e a história da medicina. A história da medicina é uma história muito antiga. Os egípcios tinham tratados médicos, Roma, etc., já tem vários tratados de medicina. E a ciência, propriamente dito, é uma ruptura com o conhecimento, com a filosofia que acontece século XVII, XVIII, por aí, quando aparece a ciência no sentido moderno, de ciência com experimentação, de falsibilidade, etc. e tal. Então, essas duas áreas, elas têm uma relação, mas elas também são coisas separadas. Às vezes separadas demais. Esse cartoon está ilustrando um artigo que saiu na revista Nature, falando desse vale que separa a medicina da biologia e como essa falta de integração entre essas duas áreas, né? A gente tem um biólogo olhando, um pesquisador olhando para um médico e como é que um entende o outro. E a gente diz que esse vale da morte é essa falta de comunicação entre essas duas áreas, né? Sobre essa questão da falta de comunicação, a gente, por exemplo, fez um estudo exatamente tentando definir o que era vocabulário de biologia, comparar com o vocabulário da medicina. Então, nesse artigo, feito pelas alunas de iniciação científica, principalmente Mariana e pela Sara, o que a gente fez foi pegar artigos publicados em revistas da área básica de biologia celular, da área médica e de uma área translacional. Então, essas palavras mais frequentes usadas nos resumos desses artigos aparecem nessa nuvem de palavras que está aqui na direita. O mouse tenho que botar. Peraí. Não, mas é porque tem que botar aqui. Peraí. Aqui, ó. Pronto, está aparecendo. Tem um laser ali? Tem. Pronto, está aqui. Então, eu estou apontando aqui para nessa figura aqui à esquerda. Na primeira linha, a gente tem duas revistas de biologia celular e as palavras mais frequentes que a gente pode ver que são célula, proteína, membrana, estudo, função, enquanto que as palavras mais frequentes nas revistas da área médica são paciente, tratamento, ano, terapia, estudo. E nas revistas da área translacional, então aqui embaixo é um pouco a mistura de célula com paciente, com expressão, com antígeno, e a gente, nesse estudo, mostra que existe uma. A gente compara, né, quantifica como é que é a distância desses dois vocabulários, marcados aqui na esquerda, a gente está na forma de uma nuvem de palavras, as palavras mais frequentes estão maiores, e à direita a gente tem isso na forma de uma. O mouse aqui tá dentro, tem um lagzinho. Na direita a gente está na forma
de texto, mostrando explicitamente quais são as palavras. E, enfim, nesse artigo que está aí na referência na tela, a gente conclui, analisa em tempos diferentes, e a gente conclui que essa distância está, na verdade, aumentando. Então, o número de palavras em comum é cada vez menor e os vocabulários são cada vez mais separados. E a gente vai tá aumentando o gap, está aumentando a distância entre essas duas áreas. O que a gente pode fazer sobre isso? A gente dá aula para o curso de medicina da UFRJ e uma das coisas que a gente pode tentar fazer é fazer atividades integradas. Como é que é isso? A gente tem, desde o Flexner, introduz essa reforma, criando nos cursos médicos um ciclo básico de ciências básicas e depois um ciclo profissional. Isso no Brasil é implementado na reforma MEC-USAID de 1960, mas o nosso curso de medicina da UFRJ mantém essa separação entre mais ou menos 2 anos de curso básico e depois 4 anos de ciclo profissional. E uma tentativa era da gente fazer, no ciclo básico, a gente conversar sobre questões profissionais. Então, o que a gente fez foi, em vez de, nesse caso, a gente buscou como tema comum entre pessoas, professores da clínica e professores do básico, falar sobre pesquisa. Então, a gente falou sobre várias maneiras de fazer pesquisa diferentes, e aqui tem a nuvem de palavras está mostrando a diversidade de linhas de pesquisa, de vocabulário usado por esse grupo de professores, e os alunos receberam muito bem essa metodologia, essa tentativa de integração no curso médico. Eu pensei em falar nessa primeira aula alguns exemplos de como é que funciona, então, a pesquisa translacional, algumas questões ligadas ao conhecimento em biologia e a fronteira com outras áreas do conhecimento. Então, aqui dando alguns exemplos de pesquisa translacional, é um exemplo da professora Rita Fior, que está trabalhando em Portugal com o modelo que a gente trabalha aqui também, que é o peixe-zebra. E esse peixe-zebra tem um embrião que é transparente e que a gente pode visualizar a um nível celular o que está acontecendo com esse peixinho. E o trabalho da Rita foi pegar células tiradas de pacientes que têm câncer e pegar dessas células e colocar para crescer essas células cancerosas no peixe-zebra, no embrião de peixe-zebra. E aí essas células cancerosas vão proliferar e vão crescer no peixe-zebra, e esses animais podem ser tratados com diferentes protocolos correspondentes aos protocolos que se tratariam os pacientes, e ela demonstrou que o tratamento do câncer no peixe equivale ao tratamento do câncer no paciente. E com isso se consegue ganhar um período de tempo bastante significativo que pode fazer uma diferença muito importante no tratamento dos pacientes e na triagem dos pacientes. Só para vocês terem um exemplo, a imagem está mostrando aqui em cima o embrião de peixe-zebra. Aqui a gente tem um embrião com as células cancerosas derivadas do paciente marcadas em vermelho. E o que a gente está vendo que aconteceu nesse embrião é que apareceram algumas células que foram injetadas nesse local, elas aparecem na extremidade da cauda do embrião, mostrando que essas células fizeram metástase nesse embrião. Então, isso mostrando como se comporta como se comportam essas células nesse embrião, e agora como é que vai ser pode-se fazer como é que vai ser o tratamento nesse embrião. Aqui eu acho que eu tenho essas imagens em mais detalhe, só para vocês verem essas células é, injetadas aqui num detalhe na região ah, embaixo do coração, e aqui à direita a gente vendo várias dessas células migrando para a região final, fazendo metástase nesses embriões. Vale o comentário de que esse trabalho é feito na Fundação Champalimaud, que é uma fundação para o desconhecido. Então, acho que demonstra bem o que é o futuro do conhecimento, é você ir em direção ao desconhecido e ter coragem de buscar o desconhecido. Fica num prédio lindíssimo em Lisboa, em Portugal. Eu não sei se, só para a gente não fazer direto, não ficar só falando, se perguntar se tem alguma pergunta, algum comentário, se alguém quer participar de alguma maneira, para a gente tentar fazer isso também interativo.
senão continua aqui. Então, um outro modelo de pesquisa translacional está sendo feita no Centro de Pesquisas em Medicina de Precisão da UFRJ, professor Antônio Campos de Carvalho e pela Thais Brunswick, e que deu, aliás, uma conferência na Cátedra de Imagem muito interessante sobre imagens do coração. Então, o trabalho que eles estão fazendo é retirar células de paciente e tratar in vitro, né, no laboratório, essas células de paciente e depois recolocar essas células do paciente. Só que essas células são retiradas de circulação e são células tronco pluripotente induzidas, ou iPSC. E essas células são então reprogramadas para virarem células cardíacas e elas são modificadas. No caso, eles estão tratando de uma doença que está ligada a um tipo de batimento anormal do coração, e esse batimento é por causa de uma molécula de membrana, que é um canal de potássio que controla a condutividade do coração. Então, eles conseguem recuperar essa alteração, essa mutação, e reimplantar essas células no paciente, e estão mostrando que esse tratamento parece ser bastante eficiente. É, essa slide eu coloquei aqui no sentido de para mostrar essa diferença de contexto de biologia e medicina e para a gente falar de como é que é o futuro ou o presente na fronteira do futuro. Existe uma expressão que se fala corrente chamada conceito que é de medicina baseada em evidência. É um conceito datado por esses pesquisadores, Devi Ed e outros pesquisadores que começam isso, e eles definem medicina baseada em evidência como o uso consciencioso da melhor evidência possível para fazer o tratado, para se tratar os pacientes. E a questão é, podemos colocar em termos de o que é melhor, o que seria o melhor tratamento, como é que a gente se sentiria seguro de ser tratado por um médico que tem 40 anos de experiência ou por uma inteligência artificial que tem acesso a um banco de dados enorme e que tem toda a memória do que é o conhecimento naquela região. Então, a gente ainda tem um pouco essa ideia de que a experiência e a subjetividade do tratamento médico são importantes e aí daí nasce esse conceito de que vamos resgatar um pouco a importância da evidência na medicina. O extremo disso, para os médicos, é o Conselho Federal de Medicina no Brasil tem discutido, tem tomado posições que são absolutamente contra as melhores evidências e recomendando o uso de remédios sem eficácia, sendo a favor de impedir aborto legal e, enfim, coisas desse tipo, tomando posições completamente ideológicas. E o comentário de uma pessoa que não é médica, mas que tem uma biólogo, sou biólogo, mas do ponto de vista científico, essa frase é uma contradição, porque não existe nada em pesquisa que não seja baseado em evidência. Então, não vamos pensar em ciência baseada em evidência, porque não existe nenhuma outra alternativa de ciência a não ser baseada em evidência. Então, essa frase, para quem faz pesquisa, é um espanto que se coloque esse tipo de questão, seja sequer colocada, e mostra a diferença de perspectiva das duas áreas, como é que as duas áreas, apesar de tentarem buscar uma linguagem comum, buscar uma convergência, elas trabalham com coisas de ponto de vista, muitas vezes, bastante diferentes. E dentro dessa ideia, dessa tentativa de integração, também queria mencionar esse conceito de One Health, que é um conceito de uma medicina humana ligada a uma medicina animal, ligada ao ambiente, e que questões como deflorestamento, poluição e etc., estão ligados à saúde humana e aparecimento de vírus e obviamente, fatores ambientais como poluição, levando a baixa qualidade de vida. E um livro muito interessante dessas autoras falam sobre esse conceito, essa palavra ubiquity, no sentido de que existe uma comunidade, uma ubiquidade da questão biológica que a gente não pode se separar do resto do ambiente, do resto da natureza. Não sei como é que está a questão de tempo.
Tá. Então, a ideia é de falar um pouco como é que a biologia se relaciona com a medicina, como é que a biologia se relaciona, então, com outras áreas do conhecimento. E primeiro vamos caracterizar que, né, para estabelecer um pouco do que é a linguagem, que são as bases da biologia, essa ideia de que são as grandes bases, quais são os conceitos básicos da biologia. A gente pode dizer que duas descobertas fundamentais que condicionam a biologia moderna são a teoria da evolução e a identificação do DNA como material genético. Então, a teoria da evolução, todo mundo conhece, e é, é difícil. O que eu posso falar sobre teoria da evolução que já não foi falado? É, o Theodosius Dobzhansky tem um artigo já muito antigo, de 73, onde ele comenta que nada em biologia faz sentido a não ser na luz da evolução. E não é possível hoje em dia se pensar nada em biologia nisso. E é até uma medida interessante da capacidade dessa teoria de explicar todos os fenômenos biológicos. A gente pode comparar com outras teorias, como a teoria da gravitação universal de Newton, que está falando do universo inteiro, então está falando de tudo. Mas, na verdade, depois que Einstein mostra a sua teoria, prova a sua teoria da relatividade, ele percebe que a teoria da gravitação universal vale até certo ponto, porque tem algumas coisas que são moduladas, né, pela gravidade, deforma a matriz de tempo e espaço, e aí a teoria da gravitação universal de Newton já não funciona em alguns lugares que Einstein define. Depois vai a física quântica e vai dizer que, na verdade, existe uma natureza probabilística e nas escalas microscópicas o universo funciona de uma maneira diferente, de uma maneira quântica. E aí, hoje em dia, a gente a gente ouve falar de teorias das cordas e universos baseados em 14 dimensões e partículas com sabor e outras dimensões, que para quem não é físico, eu confesso, meu espanto com a ideia de um universo com 14 dimensões e com o impasse que eu acho que a física está tá sentindo atualmente na física. Enquanto isso, continua sendo tudo explicado pela biologia, pela teoria da evolução, que na sua síntese moderna inclui a questão de como é que funciona o DNA, como é que funciona o gene. É, a evolução tem tanto impacto que ela vai ter impacto em outras áreas do conhecimento, como na própria medicina, na filosofia e na linguística. Então, como é que é isso? Nesse esquema, a gente pode pensar que eu trouxe três exemplos exemplo de impacto da teoria da evolução na filosofia, com Daniel Dennett, que vai escrever esse livro muito provocativo, muito interessante, que é A Ideia Perigosa de Darwin, e, enfim, mostrando impactos na própria filosofia da teoria da evolução. Na linguística, por exemplo, que Luiz de Cavalli Sforza vai falar sobre evolução das línguas e evoluções genéticas, buscando uma abordagem evolutiva da linguagem. E na medicina, Randolph Ness é um que fala bastante sobre a base evolutiva das doenças e a gente pensar a, as doenças dentro desse ponto de vista de evolução. Na verdade, não só a teoria da evolução vai ter desdobramentos em várias outras áreas, como vai existir uma relação, um dos desdobramentos da biologia é a própria teoria dos sistemas, a teoria dos sistemas e na cibernética. Então, a teoria dos sistemas vai falar sobre como um conjunto é feito por uma série de componentes e pelas relações entre esses componentes. Um sistema tem, portanto, propriedades emergentes que dependem dessas interações entre os componentes e vai ter respostas não lineares. E esse modelo de pensamento feito pelo Bartolomeu é, na verdade, derivado também da biologia. Então, Bertalanffy era biólogo e ele vai pensar nessa vista do sistema como um organismo. Bom, a metáfora dele é de que o sistema é como um organismo e é uma maneira de pensar que está mais ajustado aos problemas atuais do que simplesmente não pensar na interrelação entre os vários componentes de um sistema. E, da mesma maneira, o Norbert Wiener, que vai falar sobre cibernética e vai falar
retroalimentação e fluxo de informação, no seu livro, aliás, intitulado Cibernética ou Controle e Comunicação no Animal e na Máquina. Então, claramente também apoiado no pensamento biológico. Por exemplo, a informática usa o conceito de programa, que é também derivado de biologia. A gente tem um programa biológico, um programa no DNA, que é usado de uma maneira diferente quando acontece essa vida, é um desenrolar de um programa biológico. Isso também vai se basear na teoria da informação do Claude Shannon, que vai codificar como é que essa informação é transmitida, inclusive no mundo biológico, e a gente tem palavras, vários conceitos em biologia que são derivados dessa teoria da informação do Shannon. Então, a gente pode dizer que, por sua vez, a teoria, aqui a seta está ao contrário. É, a, Se a biologia foi importante na formação da teoria dos sistemas, a teoria dos sistemas também, hoje em dia, é importante para a gente pensar em biologia. Então, o François Jacob, que estudou a regulação da expressão gênica, comenta que todo objeto da biologia é um sistema de sistemas. E quando a gente tem, então, vários aminoácidos interagindo entre si para formar uma proteína, é um sistema de aminoácidos. As proteínas interagindo entre si formam estruturas na célula, é um sistema de estruturas. As células juntas formam tecidos e etc. E a gente vai ter, então, uma hierarquia de sistemas. E, na verdade, ele vai colocar em mais detalhe ainda, vai explicar como que existe um sistema de troca de informação ao longo da evolução a partir de pequenas unidades genéticas chamadas exons, que são regiões não traduzidas de genes. Cada um desses conceitos que eu estou colocando aqui também, se vocês quiserem, a gente pode depois tentar entrar em mais detalhe para esclarecer aí qualquer dúvida que vocês fiquem, tá? Posso falar mais alto, talvez. Então, vamos lá. Estão ouvindo direito? Tudo bem? Vamos continuando aqui. É, então, eu já mencionei que esse pensamento biomédico está ligado tanto baseado na relação da biologia com teoria de sistemas, teoria da informação e também com termodinâmica e estrutura e função. Então, quais são esses conjuntos de conceitos? Esse conjunto de conceitos foi desenvolvido pelo pesquisador, por vários pesquisadores que estudaram quais são os conceitos fundamentais na biologia. Um desses pesquisadores é o Klinkowski, na Universidade do Colorado, e ele ajudou a sistematizar um pouco essa busca dos fundamentos conceituais das ciências biológicas. E ele vai propor que existe, como a gente já mencionou, a teoria da evolução, existe uma importância grande da teoria dos sistemas e teoria da informação, que a gente também já falou, mas ele vai juntar isso com a termodinâmica de Lord Kelvin e falar sobre a relação estrutura e função. Então, ele vai dizer que mais do que nada em biologia faz sentido a não ser a luz da evolução, nada em biologia faz sentido que não leve em consideração esses 5 grandes conjuntos de teorias e de maneiras de pensar para a gente pensar em biologia. Eu trabalho com a área de biologia celular e na nossa área em particular a gente poderia acrescentar a teoria celular de Schwann e de Virchow como uma parte importante da biologia celular. Essa iniciativa, esse artigo, trabalho muito interessante do Klinkowski, resultou numa iniciativa apoiada pela Sociedade Americana para o Progresso da Ciência, pela Fundação Nacional de Ciência, de Vision and Change, ou de visão e mudança, e dizendo que a biologia tem que ser ensinada a partir dessas 5 ou 6 conceitos básicos que são necessários para se pensar qualquer coisa em biologia. E uma vez que a gente vai falar sobre biologia e medicina, eu quis deixar registrada essa introdução aqui de que a gente tem que pensar nesses pontos básicos para pensar qualquer aspecto da biologia daqui para diante no curso.
E já que a gente está pensando nessas fronteiras da biologia com outras áreas do conhecimento, a gente pode também pensar nessa questão, né, deixando em aberto como é que é a relação da ciência com as humanidades e com, por exemplo, com a filosofia ou com a linguística, que a gente já mencionou. Um exemplo dessa questão já foi mostrada pela famosa conferência sobre as duas culturas de Lord Snow, que foi rediscutida mais recentemente por Stephen Jay Gould no livro dele sobre exatamente essa diferença entre o pensamento humanístico e o pensamento científico. Ele comenta que um uma pesquisador da área de ciências humanas, quando vai fazer sua apresentação, vai talvez tenha alguma coisa escrita, mas vai ser basicamente um discurso falado, e qualquer um da área científica básica, convencional, vai preparar uma apresentação, como eu estou falando aqui para vocês, e não consegue funcionar sem um PowerPoint. E, mas essas duas áreas estão bastante separadas. O Gold dá um exemplo interessante da dificuldade dessa separação, e ele comenta, principalmente nesse livro dele, Wonderful Life, ele comenta da dimensão histórica da biologia, e que a gente então tem muito a aprender com a historiografia e com o estudo da história e com o estudo de como as coisas aconteceram, questões de aleatoriedade, questões de uma maneira de pensar que não pode ser simplesmente o objetivismo convencional que a gente está pensando, que a ciência é objetiva e consegue pensar o mundo independente da interferência do pesquisador. Né? Eu acho que isso tem a ver com essa ideia da cátedra, que a Cláudia já comentou aqui. E aqui, eu não sei quanto tempo, como é que está o tempo de aula. Tá. Então, eu tinha uma pequena base que eu tinha preparado sobre como é que funciona o sistema imune, como é que funciona um vírus, como é que ele é feito, mas eu vou pular dessa aula, dessa parte, direto para a questão que está por trás disso daqui, que é a questão eu falava bastante sobre a Covid, como é que é a evolução dos vírus, como é que são as variantes dos vírus da Covid, para falar. Mas ela vai fazer, ela acho que ela vai fazer a introdução lá depois disso. Então, se a plateia estiver interessada, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas eu tinha preparado essa introdução para vírus, eu tinha usado numa outra conferência que eu falei na época da pandemia da Covid. E aí era uma época que as pessoas estavam muito preocupadas sobre como é que funcionam os vírus e como é que funcionam as vacinas e como é que funciona a doença Covid. Então, preparei essa apresentação. Depois, se vocês quiserem, a gente disponibiliza esse PDF e aí depois eu posso esclarecer algum ponto que vocês queiram falar. Mas eu vou me concentrar nessa questão de que é, fenômeno saindo da biologia e entrando na medicina. Então, saindo da biologia, que vai explicar o funcionamento do vírus e o funcionamento é, das vacinas, quer dizer, a gente sai da biologia para chegar, então, na parte da médica de como é que funcionam as vacinas. As vacinas começam em 1789, Edward Jenner vai fazer as vacinas a partir de gado, de doenças de gado, e ele vai começar, então, a vacinar as pessoas e ele vai erradicar doenças. Então, essa vacinação vem desse processo de trazer a doença tirada da vaca. E aqui é o livro do Jenner mostrando como é que ele começa a sua vacinação. E aqui à esquerda é o primeiro certificado de atestado de vacinação, que a gente usa até hoje. Cada um de nós tem o seu atestado de vacinação de 1721. E aqui em cima um gráfico mostrando o aparecimento da doença, aparecimento da vacina de poliomielite. Então, essa doença teve um impacto terrível nos Estados Unidos. Nós tivemos a chance de assistir no Medicine, que a Cláudia mencionou, um filme muito interessante sobre a doença poliomielite, e dizendo o seguinte: muitas doenças, como febre amarela ou catapora mesmo, mataram mais gente do que a própria poliomielite.
Só que a poliomielite, muitas vezes, se as pessoas fossem tratadas, conseguiam continuar vivas, mas com sequelas de saúde terríveis durante dezenas de anos. Então, é uma doença muito cruel e que foi muito persistente durante muito tempo. E ele mostra, então, a incidência de casos de poliomielite por 100 mil pessoas e que, a partir do momento que aparecem as duas vacinas, primeiro a vacina com vírus inativado e depois a vacina oral, erradicou essa doença completamente. Então, todo um sofrimento que foi erradicado, né? E na época eu trouxe esse gráfico porque quando eu tinha preparado essa slide, a gente estava em plena pandemia e ele está mostrando, já estavam baixando as mortes por Covid nos Estados Unidos, né, no resto do mundo. E, desculpa, aqui a gente está comparando com os Estados Unidos, comparando com o Brasil, que a gente ainda estava tendo uma, um crescimento enorme, um número de mortes por Covid muito grande. E a gente sabe hoje em dia que tem um monte de vacinas para Covid, baseadas em várias metodologias diferentes. Na esquerda era a minha imagem original na época, 1921, e essa é o que já existe hoje em dia de vacinas estabelecidas. Para vocês terem uma ideia, na época que eu tinha feito esse primeiro slide em julho de 21, tinham duas vacinas em uso, não, tinha um total de 18 vacinas em uso. Hoje a gente tem 34 vacinas em uso e a maior parte da população já tem um número muito grande de doses de vacina e a doença foi obviamente controlada por causa das vacinas. Então, o que a gente podia só sonhar que ia ter em alguns meses depois, chegou muito rápido e de uma maneira incrivelmente eficiente, que foi o desenvolvimento dessa vacinação. No entanto, apesar disso, existe uma história de rejeição à vacina que ainda acontece hoje em dia e ainda é motivo de propaganda política e de discussão política a questão da vacinação. Então, a gente tem à esquerda um jornal de, é, do século passado falando sobre é, a loucura anti-vacinação. Isso não é uma coisa de 300 anos atrás, uma coisa de 100 anos atrás. E os artigos mostram de maneira muito clara como é que essa questão da rejeição à vacina é mantida de forma muito orquestrada, muito explorada politicamente ou economicamente por vários grupos. E alguns artigos interessantes sobre essa questão da rejeição à vacina, nessa frase desse médico, ele diz o seguinte: a sociedade tem que entender que ciência não é uma democracia, não é uma questão de voto, é uma questão de evidência, medicina baseada em evidência, prática baseada em evidência. E, e os casos que deram origem a muito da rejeição moderna da, da vacina são realmente impressionantes. Então, um exemplo um caso onde apareceu a questão de rejeição à vacina foi baseado na ideia de que a vacina MMR estava relacionada com casos de autismo. Então, o que aconteceu nesse caso é que esse pesquisador que aparece aqui, Wakefield, publica um artigo na revista médica The Lancet, que ele analisou uma série de crianças autistas e mostrou que essas crianças tinham sido vacinadas e que faz uma relação entre o fato de elas terem sido vacinadas por MMR e terem desenvolvido autismo depois. Só que a história, né, depois se descobriu e foi se pesquisando mais, e ele tinha recebido 50 mil libras para fazer essa pesquisa para conseguir indenizações do Estado para dizer que o Estado tinha sido responsável pela doença dessas crianças. E que na hora de publicar o artigo ele omite um monte de informações e cometeu vários tipos de fraudes. E quem for no site da revista The Lancet vai encontrar essa figura desse artigo com essa marca vermelha bem forte em cima, dizendo que esse artigo foi retirado e não existe correlação, não existe associação, como ele está descrevendo que esse artigo é uma fraude completa.
Da mesma maneira, várias outras questões podem se cegar e dizer que o timerosal, que é um antibiótico antigamente chamado mertiolate, que tem a ver com envenenamento por mercúrio, é uma bobagem, a quantidade de mercúrio que tem é irrelevante. Mas essa questão de hesitação à vacina ou rejeição à vacina foi definido pela Organização Mundial de Saúde como uma das 10 maiores ameaças à saúde global, esse negativismo da questão das vacinas, né? É, no Brasil existe já um histórico da revolta da vacina, que foi uma vacinação obrigatória e que as pessoas foram presas e que a doença foi depois erradicada. E a gente, inacreditavelmente, depois de toda a evidência, tudo o que acontece, continua, é, continua existindo essa rejeição à vacina em vários níveis diferentes. E na verdade, era um gráfico da época mostrando, então, a relação de quantas vidas estariam sendo salvas pela vacina. Eu vou passar aqui, que eu acho que deixa eu acabar aqui. É, e ainda existem provas, evidências muito fortes. Durante um dado momento, existia uma questão de que alguns estados dos Estados Unidos estavam rejeitando a vacina ou estavam demorando a aplicar a vacina, que é o gráfico que está na esquerda. E o gráfico da direita está mostrando as mortes por causa de Covid. Então, dá para ver visualmente que os estados onde morre mais gente são os estados que mais estão demorando a fazer a aplicação da vacina e que está tendo maior nível de rejeição à vacina. E a gente pode discutir depois, não é bem intenção daqui, mas não sei, depende do retorno aí de vocês, a gente pode entrar mais nisso. E toda a relação entre ciência e sociedade, que é uma coisa a se pensar. E, por exemplo, é, God Delusion é um livro sensacional do Dawkins. Dawkins escreve o livro O Gene Egoísta e vai revolucionar o pensamento evolutivo a partir dos genes e não a partir do indivíduo. Na verdade, tem uma briga clássica do Dawkins com o Gold, que o Gold falava de evolução acontecendo no indivíduo ou na célula. Depois o Gold vai fazer uma frase muito interessante. Na verdade, a evolução acontece em várias maneiras, mas o Dawkins era mais polêmico e não queria aceitar isso. Ele dizia que só o gene é que é importante. O Dawkins escreve esse livro muito interessante, onde ele faz o seguinte dado, já que a Marcélia comentou aqui. Ele diz que nos Estados Unidos a chance dos americanos aceitarem um presidente homossexual é de 60%, mas que a chance de aceitarem um presidente ateu é de 10%. E que gente, né, no nosso país, eu falo isso publicamente, é fato, no nosso país, no Supremo Tribunal Federal, tem uma cruz que preside sobre as sessões do Supremo e que eu sou ateu, me sinto muito incomodado por ter uma cruz no Supremo Tribunal Federal e ter uma frase de que confiamos em Deus na nota de dinheiro que a gente usa. Então, acho que a gente ainda tem que pensar nessa relação sobre ciência e sociedade em geral. E eu vou encerrar com essa ideia de que a gente aceita mais ou menos algumas coisas no limite da ciência e tal, e às vezes a gente tem umas condescendências com essas bobagens científicas muito grandes. Terraplanismo é uma grande bobagem, mas na verdade os nossos jornais respeitados, publicam diariamente um horóscopo. E aí tem um monte de gente que vai viver sua vida de acordo com o horóscopo. Eu não posso vou encerrar com essa frase daqui do Sheldon Cooper, não sei quem assistiu esse episódio de The Big Bang Theory, que ele diz que uma pessoa fala que ela tem um determinado signo, e aí ela mostrou que, ela diz, não, você que acredita em horóscopo, você participa na ilusão cultural das massas de que a posição aparente do Sol em relação a constelações arbitrariamente definidas no momento em que você nasceu, de alguma maneira afeta a sua personalidade. E que realmente é impressionante que as pessoas estejam falando ainda disso.
Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu acho que tem uma pergunta lá, então eu vou passar direto para a pergunta. Só comentar, o meu último slide era um slide sobre aquecimento global. E, de novo, isso aqui foi feito em 2021. E eu me pergunto, com mais evidência possível, né, com a seca que a gente está tendo, com as enchentes que a gente teve no sul do Brasil, como é que as pessoas ainda podem acreditar que a gente, pensar que a gente não vive num sistema de aquecimento global e de catástrofe ambiental? Bom, eu vou parar por aqui, deixa eu ler a pergunta ali. Slides com diferentes origens para se produzir. Bruno está perguntando. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui o slide. Bruno, então, as diferenças são diferenças na, no produto final e no processo de fabricação. Quer dizer, num certo sentido, todas as vacinas vão impedir que você pegue a doença novamente. A gente vai ter, Cláudia sabe que dia, que vai ter sobre vírus e sobre vacina. A gente vai ter uma palestra sobre vírus da Andrea, professora Andrea Dapoian, e ela vai falar melhor sobre mais detalhes sobre os vários tipos de vacina para vírus. Mas todas essas vacinas, de alguma maneira, vão impedir a replicação dos vírus. Né? Deixa eu tentar definir aqui para você. Então, um tipo de vacinas, está aqui em cima, são as vacinas com vírus inteiro. Então, esse vírus pode ser atenuado ou inativado. Então, qual é a base, o conceito da vacina? Você vai pegar o próprio vírus e vai impedir ele de ser virulento, de causar a doença, mas você vai colocar esse vírus em circulação de maneira que as pessoas ou os animais vão fazer com que o sistema imune desenvolva uma maneira de reconhecer o vírus e atacar esse vírus e impedir esse vírus de se replicar. Isso tem a ver com esse outro a metodologia que está aqui do lado, que é uma terapia celular imune. Então, o que você vai fazer nesse caso não é colocar o vírus, mas tentar aumentar o funcionamento de certos tipos de células que estão envolvidas na na defesa do organismo contra o vírus. Essas vacinas baseadas em ácido nucleico é porque o vírus é, na verdade, um pedaço de DNA ou de RNA, um pedaço de informação que desenvolveu uma capa mais resistente, muitas vezes tem uma capa proteica de certos tipos, mas que no fundo é um pedaço de informação. E esse pedaço de informação precisa de RNA para ser lido, ele tem que ser transformado em RNA para ser traduzido a proteína. Então, alguns vírus são de RNA e outros são de DNA. E aí, se você fizer uma vacina com esse próprio RNA e com esse DNA, você não precisa ter o resto da estrutura do vírus, você vai usar isso para desenvolver, para estimular o sistema imune e atacar diretamente essas, ah, essas estruturas virais. E na vacina, tanto dos peptídeos, está aqui em cima, quanto das pequenas partículas, você está também oferecendo um pedaço do vírus para estimular o sistema imune a produzir uma reação imunológica. No fundo, todos eles são semelhantes no sentido de que eles vão produzir uma resposta imunológica e nossos organismos, algum tipo de organismo tem esse conceito de uma memória imunológica. Você passa a ficar protegido contra uma doença se você tiver um encontro controlado com essa doença. Isso vai te proteger para o resto da vida de uma maneira muito eficiente. Não sei se eu respondi. Slide, você mostra quais as vacinas que estão em andamento. Espera aí. Eu achei. Esse é que ele está respondendo agora. Que você pode comentar, olha lá, inativadas tem 12, volta ali, aqueles números. Você fala em seguida. Esse slide, Bruno, né, que fez a pergunta, é interessante a gente olhar naquele quadro à direita,
que de todas as vacinas que estão atualmente em uso, repara que o número é muito grande das inativadas e das subunidades proteicas, né? São 12 inativadas e 13 de proteínas. Quer dizer que são, na verdade, os métodos que estão mostrando melhores resultados. É você usar proteínas ou pedaços de proteínas de vírus ou vírus inteiro inativado. As outras de ácido, de RNA ou de DNA, na minha opinião, né, pareciam muito promissoras, mas na verdade algumas estão no mercado hoje em dia, mas não muitas. Possivelmente, isso a Andrea pode conversar com a gente, possivelmente por questão de respostas inespecíficas que acaba tendo nas pessoas que recebem a vacina, né? Enfim, acho que esse quadro é bem legal de você comparar o que que era promessa e o que que de fato virou realidade, né? Pouca coisa na parte de RNA e DNA, por enquanto. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Pode, Professora, pode. se permite complementar, eu creio que também é porque poucos lugares, professora, se me permite complementar, eu creio que está muito difundido, né, de base proteica também. Então, claro, também tem resposta específica, é muito importante, mas também porque é a primeira vacina de ácido nucleico que foi na Covid. Então, também porque, comparativamente, assim, muito mais grupos estudando já desenvolviam pesquisas de vacinas inativadas, de base proteica. Então, eu creio que também é uma explicação interessante também, né? Mas, sim, tem essa que a senhora pontuou também. Não, você tem toda a razão. E por um lado a gente pode achar, poxa, tem muito mais de inativada e de proteína e pouquíssima de RNA e DNA. Por outro lado, a gente pode ver, sempre tem o outro lado. Ah, mas já tem quatro, né? Três de RNA e uma de DNA, e há anos atrás ninguém pensaria que teria uma vacina eficiente baseada em ácidos nucleicos, né? Então, também foi um avanço muito grande que a pandemia trouxe nessa área, né? Mas, enfim, obrigado, Davi, pelo comentário e pergunta. Não sei se tem outras perguntas, Bruno, Davi, quem mais que estava? Ana. Se vocês quiserem também, depois podem mandar para a gente por e-mail perguntas, comentários. A gente pode mandar alguns artigos na lista de e-mails, né, dos inscritos. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente encerra aqui, né? Não sei se a Ana Célia ou quem vai falar. Boa tarde. Boa tarde, pode falar. Tudo bem? Eu queria tirar só mais uma dúvida, então. Queria saber se, sobre isso que vocês falaram, se tem alguma relação entre essa metodologia, né, das diferentes formas de se fazer uma vacina, com a resposta imunológica de cada indivíduo. Existem indivíduos que vão ter respostas diferentes de acordo com a metodologia? Bruno, olha, essa pergunta eu acho que você podia refazer ela para a Andrea, para ela te responder melhor. É claro que a resposta individual vai ser muito diferente, mas talvez uma questão é, que tem que pensar é pensar nas vacinas como uma questão de saúde pública e não apenas de saúde individual. E são duas políticas diferentes. E no caso da vacina de poliomielite, a história é muito informativa sobre isso, porque até hoje existe uma probabilidade muito baixa, eu não sei se está na ordem de 1 em 1 milhão ou de 1 em 10 milhões, de você desenvolver a doença por causa da vacinação. O que, no sentido epidemiológico, justifica completamente que você vacine todo mundo, porque você vai salvar um número gigantesco de vidas. Talvez tenha uma perda de algumas pessoas morrerem por causa dessa vacina, do jeito que ela é de vírus inativado. E, mas aí isso não, né, para quem toma essa vacina e sofre problemas por causa da vacina, isso não é um consolo, porque você pode ter
impacto pessoal nisso. Mas essa questão da saúde pública e da saúde pessoal também é uma coisa a ser considerada. E é claro que as vacinas que são com vírus inativado, porque como é com o próprio vírus, o vírus inteiro, se ele não foi corretamente inativado, ele é muito perigoso. Isso de fato aconteceu no caso da poliomielite, uma das firmas que estava fazendo a vacina errou no processo de inativação do vírus e matou muita gente. Logo que estava se começando a usar a vacina, foi um momento em que as pessoas quase desistiram de fazer a vacinação porque se achou que era uma coisa muito perigosa, mas que na verdade foi um erro no processo de inativação. E pode existir uma chance, existe ainda uma percentagem, todo problema tem um risco. Mas quando o risco cai abaixo do risco que você tem de escorregar na rua e bater com a cabeça, a gente continua andando na rua e encara esses riscos, né? Mas você tem razão, e essa pergunta se deve fazer para a Andrea, que vai comentar melhor sobre qual é o risco potencial de cada metodologia diferente. Então, Bruno, uma outra coisa que eu posso só comentar, mas certamente a Andrea vai ter maior capacidade de responder, é que quando eles fazem esses testes de fase 1, você vê ali 2, 3 e 4, antes da vacina entrar em uso, esses testes têm que ser feitos com populações diferentes. Então, eles pegam pessoas, né, com genótipos muito diferentes, é, e por isso que fizeram no Brasil, numa época, várias vacinas testavam aqui, em outras em populações da Europa e da Ásia, para você justamente ver essas possibilidades de reação em diferentes grupos populacionais. Então, isso tem um lado que tem muito a ver com a genética de populações e pesquisas sobre os genótipos comuns no Brasil, que é uma pesquisa super interessante para quem tiver curiosidade com como é que é o nome do professor, Manel, que trabalha em Belo Horizonte? Hã? Sérgio Pena. Tem um pesquisador, Sérgio Pena, que é uma referência nessa área, isso, da genética, e de estudar qual é o perfil genético dos brasileiros, que é pouquíssimo estudado em relação aos europeus, aos americanos, né? Hoje em dia cresceu muito, e o perfil de indígenas, enfim, de todas as populações do Brasil, isso tem a ver com resposta à vacina também, né? Mas, enfim, a gente retoma isso no dia da palestra da Andrea. Acho que é bem interessante a questão, né? Você diz o Franklin Runjanek? Não, era o que fazia. Franklin Runjanek? Não. Paternidade. Não, dá uma olhadinha aí. Bom, eu acho que então se não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra aqui e terça-feira que vem a gente retoma às 4 da tarde, tá? Se vocês puderem até entrar um pouquinho antes, eu agradeço, que aí a gente já se organiza aqui, tá bom? Obrigado por terem assistido, gente. Boa tarde aí para todos.